Cumprimento a todos com a graça de nosso Senhor Jesus, porque a liderança das Testemunhas de Jeová ensinou por muito tempo que o fim do mundo, o Armagedon, o fim de todas as coisas e o início do milênio, viria dentro da geração de 1914. Bem, para a liderança das Testemunhas de Jeová, Jesus ele assumiu o poder no reino celestial no mês de outubro de 1914. É bem verdade que nos últimos anos a ênfase nessa doutrina tem caído bastante nas publicações, nas pregações, nos vídeos que eles estão divulgando. No entanto, tudo indica ainda que essa doutrina não foi abandonada, mas talvez já está sendo parcialmente aí esquecida pelas novas gerações que não sabem o que foi ensinado por décadas e décadas de maneira persistente e insistente. Como a liderança das Testemunhas de Jeová chega a essa conclusão? Bem, eles tem uma interpretação e até um histórico muito semelhante ao que aconteceu com os adventistas do sétimo dia. E é curioso que as Testemunhas de Jeová, a religião Testemunha de Jeová, foi influenciada, o seu fundador e o seu pioneiro foi influenciado por adventistas, não exatamente adventistas do sétimo dia, mas um movimento posterior que nasceu também ali nos cálculos de Guilherme Miller, que pregou a vinda de Jesus para 1843, depois adiou para 1844, não teve jeito. Um grupo se apegou a uma profetisa de nome Ellen White, o que veio a ser a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e eles então fizeram um remendo dessa doutrina da volta de Jesus, que não aconteceu, e posteriormente transformaram essa doutrina em um juízo investigativo de Jesus a partir de 1844 em diante. Eles usam um texto de Daniel 8:14, transformam os 2.300 dias ali em anos e eles começam a contagem no ano de 457 a.C. e chega ao ano de 1844. Então, essa é a doutrina adventista. Espelhando isso, as Testemunhas de Jeová acabaram produzindo algo semelhante. É claro que isso não aconteceu com o pioneiro, isso foi sendo desenvolvido. E para um resumo do que chegou a ser desenvolvido, é o seguinte: eles também pregaram que Jesus voltaria, que o mundo acabaria a partir do ano de 1914. Não aconteceu. Posteriormente, eles transformaram a vinda de Jesus naquele ano de 1914 para uma vinda invisível, uma presença invisível. E a partir de então, Jesus ele assumiria o reino celestial, a partir de 1914. E a Guerra Mundial ali ajudou muito eles a alimentarem essa teoria e essa interpretação. Ok, então para eles, Jesus se tornou rei no reino celestial, ou assumiu o reino celestial em 1914, para a liderança das Testemunhas de Jeová. Quero insistir aqui, liderança das Testemunhas de Jeová, porque essa comunidade não tem participação alguma no desenvolvimento das crenças, nos debates, enfim. Então, eu tenho que apenas atribuir aos líderes, que são os mandantes finais da vida, das crenças e da consciência das Testemunhas de Jeová. O que aconteceu? Jesus ele disse lá em Mateus que quando os sinais estivessem acontecendo, ele usou a seguinte expressão: esta geração de modo nenhum passará até que todas essas coisas ocorram. Jesus disse isso, está lá em Mateus, vamos ler aqui, Mateus 24, e o versículo de número 30, Mateus 24, 34, disse Jesus assim: em verdade lhes digo
que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então, o que aconteceu? É que eles pegaram o marco de 1914 como sendo uma data do início da presença de Cristo nos últimos dias, e ali Jesus em diante restaurou a religião verdadeira, ali alguns anos em diante, começou a ressurreição celestial também, que eles ensinam, não sei se estão ensinando ainda hoje isso, e eles pegaram essa palavra de Jesus, esse texto, e interpretaram da seguinte forma: as pessoas que estavam presentes ou nasceram, né, eles até mudaram com o tempo. Primeiro era quem tinha idade suficiente em 1914, depois pessoas mais jovens e até crianças, né, foram reduzindo porque foram passando os anos e foi apertando o tempo. Mas eles ensinaram por muito tempo que a geração de 1914 veria o fim do mundo, presenciaria o fim do mundo, né? Existe um outro detalhe ainda sobre os ungidos, que eu não quero tocar nesse assunto agora, senão vou ter que explicar muita coisa. Então, a liderança TJ afirmava que a palavra ali, esta geração não passará de Jesus, se refere aos que haviam nascido ou eram a geração de 1914. E aqui eu vou trazer só um exemplo, né, nesse livro aqui, ó, Sobrevivência. Esse livro, Sobrevivência para uma Nova Terra, foi publicado pela liderança TJ em 1984. Portanto, 70 anos depois, né, de 1914. E isso era muito curioso, porque às vezes a Bíblia aponta, né, 70 anos como um período aí de uma geração. Ok. Então, o que nós temos? Eles aqui vão dizer que o mundo vai, de fato, acabar antes de terminar a geração. Então, observe aí você, eu vou mostrar aqui na página 27, olha só o que eles escreveram, né? Depois de dar alguns textos bíblicos, que segundo eles indicam, né, os sinais dos tempos, e aqui tem um quadro que diz assim, ó: o atual mundo iníquo será destruído por Deus antes de passar a geração que presenciou 1914. Tá? Eu vou repetir. O atual mundo iníquo será destruído por Deus antes de passar a geração que presenciou 1914. Então, eu vou colocar aí, né, você pode ver, está aqui, ó, né, nesse quadro, essa afirmação bem categórica. Né? E depois ainda tem eles a coragem de citar textos bíblicos, como que esses textos confirmassem esta afirmação aqui. Na próxima página, eles chegam a escrever assim, ó, olha, sobre as pessoas, né, que viviam naquele tempo. Ó, abre aspas. Vou começar no parágrafo anterior, no parágrafo 14, na página 28. Mas não indica já a passagem de 70 anos desde 1914 que talvez haja alguma dúvida sobre se realmente estamos nos últimos dias desde aquele ano e se está próxima a vinda de Cristo como executor? De modo nenhum. De modo algum. Jesus disse a respeito daqueles que veriam o cumprimento do sinal desde o seu início a partir de 1914. Deveras eu vos digo que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Aí citam o texto de Marcos 13:30. Membros desta geração ainda estão presentes, em 1984, embora seu número decline rapidamente. E depois eles mostram, né, o número de quantas pessoas ainda da geração de 1914 existia. Né? Esse número era um número considerável nesse período, mas eles aqui mostram que esta geração não iria passar. Né? Então vou pôr aí o parágrafo também, porque às vezes alguma testemunha de Jeová que não é ofensiva, vai querer ver, e eu vou colocar aí, né? Agora aparece aí testemunhas de Jeová que ofendem, que xingam, né? Mas isso a gente, infelizmente,
já está acostumado de ver nelas, né? Então está aqui, né, uma prova de como eles sustentavam isso. Então não é apenas uma possibilidade de uma interpretação. Eles estão dizendo que é uma afirmação de Deus. E diga-se de passagem, se alguém pensasse diferente aqui nessa época, seria expulso, seria desligado da religião, porque era alguém que negava uma verdade absoluta, né? Então estou trazendo aqui uma prova de como a liderança das testemunhas de Jeová sustentou, né, essa interpretação de que o fim viria em 1914. Que Deus abençoe você, que Deus nos ilumine e que livre pessoas desse engano. Deus te abençoe.